chegou a hora do posicionamento. Qual é o posicionamento certo? O que é esperado de um servo de Deus? Afinal, recebeu óleo na cabeça. Vamos dar o exemplo de Davi. Davi recebeu o óleo da cabeça de Samuel. Falou, você é o novo rei. Tudo bem, mas eu já posso reinar? Afinal, Saul ainda é rei. Ah, é verdade. E agora, Davi, como é que vai ser? Acontece que, para alcançar a constituição, como nós falamos, que seria uma unção final, uma unção que é a unção completa, ou seja, a pessoa passou por todos os posicionamentos que geraram habilitações até alcançar esta condição, ser completo, estar 100% capacitado para estar naquele lugar, naquela posição, ocupar, por exemplo, um espaço de autoridade, enfim. Para ele ser o grande rei de Israel, ele vai enfrentar uma caminhada difícil, uma caminhada de preparação que é a continuação do óleo que foi derramado. Que continuação é essa? Uma série de lutas, de dificuldades em que ele vai ter que se posicionar adequadamente para que ele possa vencer cada uma delas e aí sim receber esta constituição. Entendeu? Então o lance é o seguinte, recebeu óleo, agora tem que trabalhar. E é claro, no momento que você recebe o óleo, a tua condição no mundo espiritual é outra. É claro que muitos anjos das trevas vão se levantar contra a tua vida porque você está capacitado e com autoridade, sem dúvida, você é uma ameaça para o inferno e para as obras do diabo. Então, as lutas virão, os desafios virão, as dificuldades, as oposições, com certeza. Mas você está agora capacitado para enfrentar cada uma delas. E com o posicionamento certo, você vai vencer. Então, vamos ver, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Timóteo era um homem ungido. Timóteo era um sucessor. Era um homem que foi muito bem preparado pelo apóstolo Paulo. Mas chegou o momento de assumir a posição dele. E olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te patrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós vemos o conselho do apóstolo Paulo já falando o seguinte, olha, você é jovem. Ah, isso significa que você é imaturo? Não necessariamente. Você é jovem, mas você é um jovem experimentado. Agora também não envelheça. Também não tenha costumes fora daquilo que é a tua idade. Você está no vigor. Agora é hora de você evangelizar, agora é hora de você ir para a rua, agora é hora de você fazer o que você nunca fez, fazer uma banda, tocar, fazer um barulho, chamar a atenção das pessoas para que elas possam conhecer esse Jesus. Então não despreze a tua mocidade. Agora é a grande hora. Só que você precisa ser um padrão em tudo o que você fizer. Um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha quantas coisas o apóstolo Paulo fala aqui, para que ele tenha atitudes corretas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar uma chamada de atenção em Timóteo e fala assim, ó, não despreze o dom que você tem, não seja negligente. Você sabe que recebeu a unção na tua cabeça, você sabe que você é capacitado, você sabe que você está cheio do Espírito Santo de Deus e grandes coisas podem acontecer, mas você precisa viabilizar. Acorda, Timóteo. Você precisa, onde você está, realizar o que ninguém nunca realizou, fazer uma grande revolução através da palavra de Deus. Então a unção já te capacitou. Agora é hora de trabalhar. Então ele completa falando, seja diligente. Olha, o teu progresso precisa ser manifesto. As pessoas precisam reconhecer o fruto na tua vida, porque pelos frutos o conhecereis. Então, fique pensando nisso. Tem unção, bacana. Falar, você é pastor, você é bispo, você é presbítero, maravilha. Isso é dom de Deus, glória a Deus por isso. Mas o que você está fazendo com a tua unção? Você está se portando de acordo com a unção que você recebeu? As tuas atitudes estão adequadas, são santas? Então, nós começamos essa reflexão com a palavra-chave,
discernimento. Eu preciso ter discernimento para tomar as decisões certas. E quem vai dar esse discernimento? O Espírito Santo de Deus. Preste atenção na definição de posicionamento. O posicionamento é toda decisão por meio de atitudes que agrada a Deus, que contraria as obras da carne. As decisões precisam ser espirituais e não movidas por emoção ou por pura razão humana. Então, se as decisões precisam ser espirituais, se as decisões elas não podem ser levadas por emoções, por razão humana, então eu preciso estar cheio do Espírito Santo para ter esse discernimento. Muitas vezes você pode resolver até algumas situações com a tua inteligência. Deus te deu isso também. Ele não está jogando isso fora, está falando, não, a tua inteligência não presta, o que você estudou, o que você se preparou humanamente não tem valor. Não, nada a ver. Isso é importante também. Tem coisas que, uma questão de até experiência, de vivência, você vai saber resolver. Mas tem outras que só o Espírito Santo pode te mostrar. Afinal, não há o que esteja oculto que não venha a ser revelado. O Espírito Santo te capacita para isso. Nós vamos viver sempre uma luta entre a carne e o Espírito. A carne, muitas vezes, indo para um caminho fácil, um caminho simples, mas um caminho ilusório. Agora, o Espírito, às vezes, vai te conduzir para um caminho, talvez difícil, desafiador. Só que ali é um caminho de certeza de vitória, é um caminho de paz, é o caminho certo. Então, cheio do Espírito Santo, todos os seus posicionamentos serão adequados. Então, ajuste-se hoje. Você faça um concerto com Deus para que os próximos passos sejam perfeitos. Vamos ver como é importante estar vazio de si mesmo e mais cheio do Espírito Santo, com a frase que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, para Paulo, o mais importante é o viver em Cristo. Ele não está mais nem aí com as coisas que ele pensava, agia e tal. Não que isso não fosse relevante, mas ele recebeu o que era mais precioso. E o que era mais precioso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que o tirou das trevas, que o tirou de um domínio religioso violento, terrível, que o tirou de toda uma escola que ele tinha recebido, que ele achou que era correto, e que de repente era uma interpretação completamente manipulada. Você vê que é muito importante o conhecimento de Paulo das Escrituras, das leis dos profetas, para que ele fosse muito eficiente no discurso dele na hora da evangelização. Mas todo esse conhecimento que ele tinha era deformado, era desajustado, era fora daquilo que era verdade. Então, quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a revelação de tudo aquilo que ele havia estudado, mas agora, de acordo com o cumprimento da promessa que está em quem? Como ele falou, em Cristo Jesus, que se entregou por ele, por mim e por você que está em casa. Agora, nós temos que fazer essa aliança com Deus. As nossas escolhas vão definir esta aliança. As nossas escolhas vão proteger esta aliança. Nós vamos usar agora o exemplo de Davi. Davi tinha uma aliança com Deus desde muito jovem. E você vai ver que as escolhas que ele passa a ter após receber a unção de Samuel, elas são todas direcionadas para o propósito que Deus tinha à vida de Davi, de ser o grande rei de Israel. E vai começar com um ato de heroísmo. Vamos ler. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu.
Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Então, enquanto todo o povo de Israel estava disperso, escondido, acovardado, Saul não sabia o que fazer. Saul era um homem diferenciado, era mais alto, era todo bonitão, era aquele rei ideal, aparentemente, mas estava escondido, ouvindo todos os dias a ameaça de Golias. De repente, esse garoto, chamado Davi, que tem uma missão, levar o alimento para os irmãos que eram guerreiros, que também estavam acovardados, escondidos, ele enxerga uma grande oportunidade. Ele vê aquela cena, ele fica indignado porque Golias estava insultando o Deus que ele tinha aliança. E aí o que acontece? Ele pergunta, fala uma coisa aí você do lado, né? Algum guerreiro que estava ali, também chorando, morrendo de medo. O que vai acontecer com quem vencer Golias? Aí ele falou, cara, você não sabe. Primeiro, você não vai pagar mais imposto. Olha, irmãos, imagine não pagar mais imposto nesse país. É uma economia que já vale muito a pena, acho que só por isso aí já vão pegar Golias. Ainda ia casar com a princesa, ou seja, ele iria morar no palácio, ele iria morar no melhor lugar da terra. E mais, seria acumulado de riquezas. A proposta era muito boa. Além, é claro, dele defender a fé dele, a proposta também de prosperidade, de reconhecimento, era incrível. Então, ele aproveitou a oportunidade. Ele se posicionou, levado pelo Espírito Santo, ao quê? Eu estou te dando essa oportunidade que está direcionando o teu futuro. Você vai ser um herói. Você vai vencer Golias e você vai passar a viver ali, naquele palácio. Você vai aprender como se relacionar politicamente. Você não tem esse conhecimento, você é um pastor de ovelhas. Então, este é um caminho perfeito. Então, o posicionamento adequado te conduz ao caminho do propósito de Deus. Você vê que na sequência, ele vai para a batalha e ele não se abate com as forças contrárias. Não bastava Golias gritar, ter 2,80 m e uma lança enorme que pesava 7 quilos. Além disso, além do adversário demoníaco que ele tinha, pessoas, né, da sua convivência também estavam se levantando para desanimá-lo. Pois é, nós vamos ter essas oposições também. É difícil, é triste. Muitas vezes dentro da própria casa, um familiar, um amigo, que te vê te impulsionar, te estimular, falar, estou com você, vamos para cima, coloca para baixo. Ele jamais esperaria aquilo que os irmãos iam falar para ele. Os irmãos estavam acusando Davi. Você veio aqui, você é um fanfarrão, deixou as ovelhas lá, volta para o teu canto. O que você está fazendo aqui, você não é guerreiro. Depois nós vemos Saul falando, ó, você não é guerreiro. Eu vou colocar a armadura em você, ó, aí, ó. A armadura está pesada para o teu corpo. Não adianta, Davi, você não foi feito para isso. Mas Davi tinha uma resposta, ele falou, você não me conhece. Eu já matei urso, já matei leão. Se eu tenho esta ousadia, esta coragem de defender as ovelhas do meu pai desses animais brutais, o que você acha que eu tenho a fazer pelo Deus dos exércitos? Você acha que eu vou ficar aqui escondido? É agora que eu vou, porque é Ele que vai me guiar nesta trajetória de vitórias. E ele foi. Ele foi em defesa da fé. Ele já pronuncia a sentença de Golias. Golias falou um monte de baixaria para Davi. Ah, vem com um cão, pedaço de pau, como é que pode mandar um menininho desse? Ei, israelitas, Davi falou, você não me conhece, cara,
porque eu estou vindo aqui nesta batalha em nome do Deus dos exércitos. Tem mais. Falou grosso. Eu fico imaginando Davi com aquela voz aguda, falando com aquele monstro, mas falou grosso, falou bravo. Falou, olha, eu vou te matar, vou arrancar tua cabeça, e vou fazer isso, você vai ver, Golias. A Golias até falou, meu Deus, esse menino aí, olha, fala bem. Porque até agora, todos os israelitas estão escondidos. É o poder da palavra. É a autoridade que ele estava exercendo ali e que foi decisiva para o resultado que ele teve no final. Porque com a habilidade que ele tinha, ele era um fundeiro. Então a funda, ele era como, vamos dizer assim, um estilingue, né? Era um pedaço de couro, com a pedra no centro, girava e com esta força centrípeta, enfim, ganhava, né, essa energia. E quando ele soltava uma das tiras, a pedra acertava. E ele era um cara preciso, treinado para isso. Acertou a fronte de Golias e Golias caiu de frente, não foi nem para trás, caiu de frente. Então você vê que ele colocou a unção em ação. A unção encheu ele de ousadia, de ânimo. As palavras de Golias não tiveram efeito, porque ele sabia que, através do Espírito Santo de Deus, ele venceria aquele grande gigante. Só que ali era o início de uma trajetória com muitos desafios. Sem dúvida, Davi ficou famoso. O cara é um herói de guerra. Ele venceu Golias. Estava ali no palácio, ele se tornou um general. Ele é responsável por um grupo, junto com Jonatas, que era o filho mais velho de Saul. Eles eram amigos, eles tinham uma aliança. Só que o povo começou a falar. Davi derrotou 10 milhares. Saul, só milhares. Você imagine o rei Saul, que já estava meio caideira, de repente ele ouve o povo falando assim, Davi é 10 vezes melhor do que Saul. Aquilo mexeu, entrou a inveja, entrou demônio na vida de Saul, e Saul passa a perseguir Davi. Pois é, alguém pode falar assim, poxa, um resultado tão maravilhoso, livrou Israel, agora a coisa ficou pior. Agora o rei de Israel está movendo todo o exército contra Davi. Deus estava nisso. O objetivo era preparar Davi para ser o grande rei que Saul não foi. Então, ele vai se relacionar com os sacerdotes, vai cometer alguns erros, para que nunca mais ele venha a cometer, e assim foi. Nós vemos que ele vai tendo que formar um novo exército. Por um momento ele vai passar como um mercenário junto com os filisteus. Ele vai prosperar, ele vai formar valentes. Então é uma caminhada com grande propósito. Ele era um general, mas agora ele era um formador. Ele era um grande líder. Ele era um homem forte. Ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Ele teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele não fez. Ele esperou Deus esvaziar Saul de sua autoridade. Falou, eu não vou pôr a mão em Saul. Se Deus me chamou, se Deus me escolheu, é Deus que vai fazer isso. Então essa atitude de santidade, esta profunda relação com Deus, essa sensibilidade, conduziu Davi a ser o grande rei de Israel até hoje. Bom, eu dei aqui o exemplo de Davi, mas existem muitos exemplos de como a provação, ela tende a mostrar ao homem o quanto ele precisa ser aperfeiçoado. E a aprovação também mostra o que está no coração do homem. Veja nesse mapa, você está vendo aí a caminhada do povo de Israel, muitos anos antes de Davi, saindo do Egito, cruzando até a região do Sinai, subindo ao deserto, antes de alcançar a região do Vale do Jordão. No deserto, o povo de Israel vai permanecer 40 anos. Ali, uma geração inteira será sacrificada. Por quê? Porque não era uma geração preparada a vencer os gigantes e as oposições, né, os estrangeiros, os cananitas, enfim, os inimigos.
eram muito bem preparados e precisava nascer uma geração preparada no deserto, porque muitos daquele povo, aliás, praticamente todos, né, com exceção de Josué e Caleb, todos tinham o coração de escravo egípcio. E não era hora de ter o coração de um escravo, era hora de ter um coração de um guerreiro. Você saiu do mundo, você não pode mais ter o coração de um escravo do mundo, de um ímpio, de um perdido. O teu coração agora é o coração de um guerreiro. Preste atenção o que Moisés ensina a essa nova geração que nasceu no deserto sobre provação. Vamos ler Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Viu só? Então havia um objetivo ali. O objetivo era saber quem realmente tinha um coração voltado para Deus, como Davi. Uma geração inteira morreu porque não tinha esse coração. E você passa pelo deserto, por quê? Porque Deus quer saber o que está no teu coração. E Deus quer te aperfeiçoar para que, como Davi, você esteja preparado para receber a constituição completa. Então, nesse tempo de deserto e de luta, é o momento que você precisa mais buscar a Deus, se aproximar e compreender qual é o melhor caminho para alcançar este propósito. É claro que com a luta, Deus sempre vai te dar um escape. Sempre Deus vai te dar um caminho de vitória. Olha o que Paulo ensina aos Coríntios exatamente sobre este momento do deserto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então a luta ela não vai te matar. Ela só mata se você está fora da vontade de Deus. Ela pode matar se você está em pecado, conscientemente. Então, se você está em santidade e em sintonia com o Espírito Santo, nenhuma aprovação te mata. Toda aprovação vai te aperfeiçoar, vai te fazer mais forte. Existe sim um caminho de vitória. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E através do sacrifício dele, ele nos deu autoridade para nós vencermos o mundo também e todas as provações, porque o mundo jaz no maligno, e as provações são permitidas por Deus, mas vêm das mãos do inimigo. Então, eu preciso ter esta certeza, eu vou vencer essa luta, porque Jesus já venceu, e conectado com ele, todas que eu ainda vou enfrentar, eu vou vencer também. E tem mais. Olha só o resultado da provação. Olha o que o apóstolo Tiago nos ensina. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então o que Deus tem reservado para você? A coroa da vida. O cumprimento de todas as promessas. É mais do que a vida eterna, é você viver vida e vida com abundância aqui na terra também. A ressurreição dos teus sonhos, a ressurreição da tua vida profissional, financeira, a ressurreição da tua família, do teu corpo que enfrenta uma enfermidade, a ressurreição do teu ministério, você que está aí paradão. Chegou a hora de acordar, chegou a hora de, como Lázaro, sai aí de dentro desta cova terrível de morte e venha viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, viver a visão apostólica, se posicionar, significa ter convicção do chamado. Só pode se posicionar adequadamente em todos os desafios, lutas, na hora de tomar decisões, se você tem realmente convicção. Será que você está certo da tua fé?
Será que você conhece profundamente a Deus? Então, conheça, estude, ore, vá mais à igreja, é a casa de Deus, é o lugar que você deveria frequentar mais. Quanto mais você conhece, mais você compreende o caminho perfeito que Deus tem para a tua vida. Esta era a convicção do apóstolo Paulo. O dia que ele se converteu, ele não olhou mais para trás. Ele passou a viver aquilo que Deus tinha proposto para ele, que era ser o apóstolo dos gentios. Veja. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e esperança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha só o que o apóstolo Paulo fala enquanto ele está sendo julgado pelo rei Agripa. Ele fala: Deus me chamou, eu não olho mais para trás, eu fui transformado, eu era um homem violento, eu era um homem terrível, rei Agripa, e agora eu sou apóstolo dos gentios, o Senhor me escolheu, mesmo como um judeu, fariseu e tudo mais, para ser um instrumento dele, para salvar um povo, aliás, muitos povos, que pelos próprios judeus eram desprezados, e judeus convertidos em cristãos. Uma loucura. Mas a fé, ela é justificada pela obra, pelo fruto. Então, posicionamento é resultado. Posicionamento vai trazer fruto. Ele se posicionou, ele falou: agora é a minha hora. Ele foi se preparar, ficou um tempo com os apóstolos, se dedicou a entender qual que era a visão ajustada para fundamentar uma igreja. E é lá em Atos 13 ele recebe o envio dos profetas e dos mestres junto com Barnabé, e ele vai para a Ásia Menor, abrir igrejas, pregar o evangelho, depois ele vai para a Europa, chega até Roma, ele faz uma revolução. Quantos frutos! Escreve 1/3 do Novo Testamento. Sabe o que acontece? Paulo era radical, Paulo tinha convicção, aquilo era a verdade dele, e essa tem que ser a tua verdade, porque quando é a tua verdade, você não desanima, você não para, você não tem frescura, você não tem desculpas. Você continua inabalável em todos os seus propósitos. E é isso que vai acontecer na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Então, olha o que Tiago fala sobre exatamente a fé sendo comprovada pelo fruto. É claro, fé é graça. Mas como é que você pode falar que tem fé se você não tem frutos que provam a tua fé? Carta de Tiago, capítulo 2. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com feito, foi pelas obras que a fé se consumou. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ele deu exemplo aí de Abraão. Ele creu, mas ele não ficou parado. Ele não ficou ali, por exemplo, na Mesopotâmia. Não, entendi a palavra. Não, sai da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Entrega as suas ofertas. Corrija o erro que você cometeu com Ismael. E assim por diante. Atitudes que provavam a fé de Abraão. Nós temos outro exemplo, Raabe. Raabe era uma mulher estrangeira, prostituta, ali de Jericó. Mas as atitudes provaram a fé, ela entendeu o que estava acontecendo ali com ela, através daqueles espias em Josué capítulo 2. E por isso, ela passou a ser uma cidadã israelita. Casou com um homem da tribo de Judá. E está na genealogia de Jesus Cristo. Isso é incrível. Por quê?
porque as atitudes, os posicionamentos eram posicionamentos de fé. Então, o discurso precisa estar alinhado com a atitude. Devemos então demonstrar coerência com a visão celestial. Será que você está fazendo de acordo com a visão que você recebeu? Com tudo que você aprendeu com os seus mestres, com os pastores, aquilo que você está recebendo aqui na nossa programação, você está sendo coerente? E tem mais, você está sendo jovem, forte, disposto? Como é que está o teu espírito? Teu espírito está fraco, cansado, sujo? Em nome de Jesus, se posicione em conserto para que você possa ter a disposição que o apóstolo Paulo estava pedindo para Timóteo. Vamos ler de novo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te patrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então acorda, Timóteo. Você é jovem. Você não pode ficar parado com todos os projetos e todos os sonhos que Deus tem para a tua vida. E tem mais. Você precisa continuar esta obra. Você é guardião da visão. A visão é preservada com sucessores. Olha a importância de nós discipularmos, de nós cuidarmos das pessoas e prepararmos para que elas possam continuar a obra que Jesus Cristo começou há 2000 anos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então seja o quê? Um imitador. Qual é a melhor forma de preservar a visão apostólica? Ser imitador. Paulo era imitador de Cristo e as igrejas eram imitadoras de Paulo. Simples. Nós somos imitadores das nossas autoridades espirituais. Nós da Igreja Renascer em Cristo somos imitadores do apóstolo Estevão Hernandes, que trouxe a visão apostólica. Não é imitador no sentido caricato, de forçar uma coisa exterior, ainda que naturalmente isso aconteça, porque pelo convívio eu vou parecer com aquele que está no meu dia a dia, coisa óbvia, vou falar igual, vou me portar igual, vou raciocinar igual, o convívio, o ensino vai produzir isso também, mas é mais profundo, a imitação da essência, do espírito, do coração, é isso que você precisa buscar. Vamos definir melhor essa questão da imitação. Ser um imitador. A administração leva à imitação. A imitação, por sua vez, é a exteriorização de que temos o mesmo espírito, o que nos traz a mesma unção. É preciso ficar claro que não somos nem temos o direito de caminhar como autônomos da fé. Pelo contrário, estamos debaixo não só de envio e cobertura espiritual, mas também de unção, visão e autoridade apostólica. Portanto, temos a sagrada missão de sermos os referenciais fiéis desta visão. Então, lembre-se desta frase final. Você precisa ser uma referência fiel da visão apostólica da Igreja de Jesus Cristo. E para terminar o raciocínio dos passos necessários do que Deus precisa de você, sem dúvida a palavra discipulado. É preparar as próximas gerações. Olha só o que a palavra de Deus fala em Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Jesus ministrou multidões. Jesus falou com muitas pessoas. Mas ele dedicou 3 anos a formar 12 discípulos. A preparar o fundamento da igreja. E esses discípulos tinham a mesma missão, de discipular as pessoas que estavam se convertendo. E hoje nós somos alcançados pela palavra, pelo fundamento desses discípulos. Discípulos que eram imitadores de Cristo. E como imitadores de Cristo, nós temos que ter discípulos. Evangelizar, adotar, cuidar.
ensinar a palavra, os primeiros passos, como orar, ir à igreja, tudo isso faz parte do discipulado. Você tem 12 discípulos? Quantas pessoas você ganhou para Jesus este ano? O que você tem feito para o crescimento da tua igreja e para a expansão do reino de Deus? Sabe que Deus te escolheu para ser um treinador. Pois é, para treinar outras pessoas a serem também instrumentos de Deus. Note agora nesta passagem que nós vamos ler, como Davi era um homem excelente na arte de discipular e formar pessoas. Veja o resultado dos valentes que ele preparou. Veja como ele tinha a consciência nesta passagem da importância de preparar pessoas com a condição melhor do que a dele mesmo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali, reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também Benaia, feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Davi era mais do que um guerreiro. Davi, ele era um treinador. Ele treinou valentes. Você leu aí, 800. O cara matou 800 pessoas numa batalha, o outro matou 300. O outro matou gigante. Matou leão dentro de uma cova. Homens com resultados superiores ao dele em batalha. Isso significa o quê? Que Davi era muito competente na formação. E por isso, ele formou homens conquistadores, porque estes homens subiriam Jerusalém e conquistariam a cidade, arrancando todos os jebuseus ali do caminho. Ele preparou homens que seriam a guarda mais forte para realizar a vontade de Deus, que era a tomada daquele Monte Santo. Então veja a importância de ter conquistas através da preparação de um grande exército. Para acontecer a conquista, precisa de uma direção. E a direção de Davi conduziu estes homens a conquistarem Jerusalém. Você precisa estar debaixo de uma direção. E era tão forte a liga dos valentes com Davi, que no momento que Davi teve uma necessidade, uma sede, é uma sede diferente, uma sede até meio metida assim, né? Olha, eu quero água ali de Belém. Eles estavam dispostos a trazer para ele e dispostos a enxergar uma grande oferta que Davi derramou diante do Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Eles não ficaram questionando: poxa, Davi, nós cruzamos o acampamento dos filisteus, colocamos a nossa vida em risco para você pegar essa água e derramar no chão. Eles tinham prazer na oferta de Deus, como Davi tinha prazer. Eu imagino eles olharem o derramar daquela água e falar: nós temos parte nesta oferta de Davi. Então, quando você está debaixo de uma direção, você também tem parte na conquista daquele que está te guiando. Então esteja debaixo da cobertura apostólica, esteja debaixo da direção de uma autoridade espiritual em todas as tuas atividades. E para concluir a nossa aula, existe um ciclo de posicionamento apostólico. Como é este ciclo? Comunhão, convicção e conhecimento. Comunhão. Quanto mais você está envolvido na igreja,
mais você vai entender os propósitos de Deus para a tua vida. Convicção só é possível quando você tem uma relação profunda com Deus. Você passa a ter a certeza do caminho e das decisões para que todos os posicionamentos sejam os melhores. Sendo assim, com comunhão e com convicção, o teu resultado é muito conhecimento. Conhecimento profundo, que o Espírito Santo de Deus derrama para que você seja uma pessoa bem-sucedida e prepare pessoas capazes de continuar esta grande obra. A aula acabou e na próxima vamos falar mais sobre posicionamento. Se liga na revisão. Na aula de hoje, estudamos sobre posicionamento, que é toda decisão por meio de atitudes que agrada a Deus e que contraria as obras da carne. As decisões precisam ser espirituais e não movidas por emoções ou por pura razão humana. Vimos também como se posicionar na visão apostólica, ter convicção do seu chamado e de seus valores, demonstrar coerência com a visão celestial, possuir um espírito jovem e limpo, guardar a visão e discipular, preparar próximas gerações. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.